Olá, futuro policial penal do Estado do Ceará. Vamos começar agora uma legislação estadual que dispõe exclusivamente aí para o seu concurso. Estamos falando da Lei Complementar 258/2021. Lei essa que dispõe sobre o regime disciplinar dos policiais penais e demais servidores públicos do quadro permanente da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado, a SAP. Seja bem-vindo aí ao canal, deixe seu like, se inscreve aí, tamo junto rumo à aprovação. Lembrando que aqui tem várias legislações aí para o seu concurso da Polícia Penal do Ceará, bem como vários resumos das leis para acelerar os seus estudos. Bora lá, capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente da Secretaria da Administração Penitenciária, definindo regras sobre o comportamento ético, bem como os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa disciplinar. Artigo 2º. Estão sujeitos às disposições desta lei os policiais penais de carreira e demais servidores públicos do quadro permanente da SAP. Parágrafo 1º. Compete à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira, nos termos da Lei Complementar 98 de 2011. Parágrafo 2º. É da competência da Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar, a PROPAD, órgão de execução programática da Procuradoria-Geral do Estado, apurar a responsabilidade disciplinar dos demais servidores públicos do quadro permanente da SAP, nos termos da Lei Complementar 58 de 2006. Capítulo 2. Da responsabilidade. Artigo 3º. Os policiais penais de carreira e os servidores públicos do quadro permanente da SAP respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sujeitando-se, cumulativamente, às cominações cabíveis das respectivas esferas. Parágrafo único. O agente público, legalmente afastado do exercício funcional, não estará isento de responsabilidade nos termos do caput deste artigo, por infrações cometidas antes ou durante o afastamento, observadas as disposições desta lei. Artigo 4º. A responsabilidade civil do agente público decorre de ato doloso ou culposo que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, importe em dano ao Estado ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização devida em razão de responsabilização será descontada da remuneração do agente público, não lhe excedendo o desconto a 1/10 do valor total, exceto nos casos de danos decorrentes de atos dolosos enquadrados na Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, situação em que o ressarcimento se dará de uma só vez. Parágrafo 2º. Em caso de prejuízo a terceiros, o servidor responderá perante o Estado em ação regressiva proposta na forma da legislação. Artigo 5º. A apuração da responsabilidade funcional, nos termos desta lei, se processa por meio de investigação preliminar, de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, assegurados em ambos o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 1º. A investigação preliminar e a sindicância poderão tramitar perante a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará, a SAP, por delegação do Controlador-Geral da Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública. Parágrafo 2º. Sob pena de responsabilização, o agente público, exercente de função de chefia, ao tomar conhecimento de fato que possa configurar ilícito administrativo, deve representar perante a autoridade competente para a apuração do fato. Parágrafo 3º. Configurando a conduta funcional irregular, a um só tempo, ilícito administrativo, civil e penal, a autoridade competente para determinar a abertura do procedimento disciplinar adotará providências para a apuração da responsabilidade civil ou penal, quando for o caso, durante ou após concluída a sindicância ou o processo administrativo disciplinar. Parágrafo 4º. A legítima defesa e o estado de necessidade excluem a responsabilidade administrativa, assim como a alienação mental ao tempo do fato, comprovada por perícia médica oficial. Parágrafo 5º. Considera-se legítima defesa o revide moderado e proporcional
a agressão ou a iminência de agressão moral ou física que atinja ou vise a atingir o servidor, os seus superiores hierárquicos, colegas de trabalho ou o patrimônio da instituição administrativa a que servir. Parágrafo 6º. Considera-se em estado de necessidade o agente público cuja conduta se revele indispensável ao atendimento de urgência administrativa, inclusive para fins de preservação do patrimônio público. Parágrafo 7º. A legítima defesa e o estado de necessidade não excluem a responsabilização administrativa em caso de excesso, imoderação ou desproporcionalidade do ato praticado, culposo ou doloso. Capítulo 3. Dos deveres funcionais. Artigo 6º. São deveres dos agentes públicos abrangidos por esta lei. Inciso 1. Desempenhar as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo ou função com zelo, dedicação, eficiência e probidade. 2. Participar, no caso de policiais penais, de treinamentos ou cursos ofertados pelo Estado que busquem manter a preparação física e intelectual necessária para o exercício de sua função. 3. Manter conduta pública e privada compatível com a dignidade da função. 4. Adotar as providências cabíveis e fazer as comunicações devidas, em face das irregularidades que ocorram em serviço ou de que tenham conhecimento. 5. Oferecer aos internos informações sobre as normas que orientarão seu tratamento, regras disciplinares e seus direitos e deveres. 6. Cumprir suas obrigações de maneira que inspirem respeito e exerçam influências benéficas aos internos. 7. Registrar as atividades de trabalho de natureza interna e externa em livros de ocorrência. 8. Preencher formulários próprios descritos no Procedimento Operacional Padrão, o POP, dentre outros. 9. Utilizar, conservar e guardar adequadamente aparelhos, materiais, veículos, armamentos, equipamentos, bancos de dados, operação de sistema de monitoramento, sistema de comunicação e outros disponíveis para o sistema prisional. 10. Desempenhar suas funções, agindo sempre com discrição, honestidade e imparcialidade, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, bem como lealdade às normas constitucionais. 11. Respeitar e fazer respeitar a hierarquia do serviço público, obedecendo às ordens superiores, exceto se manifestamente ilegal. 12. Fazer cumprir as regras, os princípios e os fundamentos institucionais que regem o sistema penitenciário. 13. Comparecer no horário regular do expediente ou escala de plantão com pontualidade para exercer os atos de seu ofício. 14. Ter irrepreensível conduta profissional, colaborando para o prestígio do serviço público e zelando pela dignidade de suas funções. 15. Desempenhar com zelo, presteza, eficiência e produtividade, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que, na forma da lei, lhe sejam atribuídos. 16. Tratar as pessoas com urbanidade. 17. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. 18. Fazer uso correto do uniforme, identidade funcional, brevês e distintivos do sistema penitenciário, conforme disciplinado em regulamento próprio. 19. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 20. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita do envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. 21. Cumprir de forma pessoal e integral a carga horária do seu cargo e ou função. 22. Representar contra a ilegalidade, abuso de poder ou omissão no cumprimento da lei. 23. Manter atualizados junto à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria da Administração Penitenciária os dados pessoais, comunicando qualquer alteração no estado civil, de endereço e ou telefone. Parágrafo único. O disposto neste artigo não exime o agente público da obediência a outros deveres previstos em lei, regulamento e norma interna inerentes à natureza da função. Capítulo 4. Das transgressões disciplinares. Artigo 7º. Pela gravidade,
As transgressões disciplinares classificam-se em: inciso 1, de primeiro grau; 2, de segundo grau; 3, de terceiro grau e 4, de quarto grau. Parágrafo único. As transgressões previstas neste artigo aplicam-se aos servidores do quadro permanente da SAP no que for compatível com o exercício das respectivas funções. Artigo 8º. Configuram transgressões disciplinares de primeiro grau. Inciso 1. Permutar horário de serviço ou execução de tarefa sem expressa permissão da autoridade competente. 2. Usar vestuário inadequado para o serviço. 3. Exibir desnecessariamente arma distintiva ou algema. 4. Deixar de ostentar distintivo quando exigido para o serviço. 5. Não se apresentar ao serviço sem justo motivo, ao término de licença de qualquer natureza, férias ou dispensa de serviço. 6. Tratar de interesse particular na repartição. 7. Atribuir-se indevidamente qualidade funcional diversa do cargo ou da função que exerce. 8. Acionar desnecessariamente sirene de viatura policial. 9. Utilizar a chefia, seus agentes, de forma incompatível com o serviço policial penal. E 10. Deixar de repassar ou de comunicar imediatamente ao superior hierárquico qualquer objeto achado, recuperado ou que lhe seja entregue em razão de suas atribuições. E por fim, 11. Salvo o justo motivo, chegar atrasado ao serviço ou plantão para o qual estiver escalado, caso não reincidente. Artigo 9º. Configuram transgressões disciplinares de segundo grau. Inciso 1. Negligenciar a guarda de bens, armas, instrumentos ou valores pertencentes à repartição penitenciária ou valores e bens pertencentes a presos ou a terceiros, que estejam sob sua responsabilidade. 2. Deixar de comunicar à autoridade competente informação que venha a comprometer a ordem pública ou o bom andamento do serviço. 3. Fazer uso indevido da cédula funcional ou da arma que lhe haja sido confiada para o serviço, caso não constitua falta mais grave. 4. Indicar ou insinuar nome de advogado para assistir pessoa que esteja presa. 5. Deixar de frequentar com assiduidade, salvo o justo motivo, cursos em que haja sido matriculado pelo órgão responsável, pelo sistema penitenciário ou por este designado. 6. Abster-se sem justo motivo de aceitar encargos inerentes à categoria funcional. 7. Ofender os colegas de trabalho e demais servidores que compõem o sistema penitenciário, com palavras, atos ou gestos, qualquer que seja o meio empregado. 8. Agir com dolo ou culpa, provocando o extravio ou danificando objetos, livros e materiais de expediente do estabelecimento penitenciário, caso não constitua falta mais grave. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, caso não constitua falta mais grave. 10. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. 12. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 13. Praticar usura, sob qualquer de suas formas. 14. Proceder de forma decidiosa. 15. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 16. Incumbir a terceiros o cumprimento da carga horária do seu cargo, salvo se previamente autorizado a permuta de acordo com o regulamento interno. 17. Ausentar-se do serviço sem autorização superior. 18. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da instituição, caso não constitua falta mais grave. 19. Permitir visitas, inobservando a fixação dos dias e horários próprios, de cônjuges, companheiros, parentes e amigos dos presos. 20. Deixar de cumprir ordens emanadas de autoridades competentes, salvo se manifestamente ilegal. 21. Eximir-se do cumprimento de suas funções.
22. Recusar-se ou criar dolosamente obstáculo a prestar depoimento e ou ser acareado na qualidade de testemunha, ou recusar-se a executar trabalho solicitado para instruir processo judicial ou administrativo. 23. Gerar, por palavra ou gestos ofensivos, descrédito à instituição penitenciária. 24. Desrespeitar decisão ou ordem judicial ou procrastinar seu cumprimento. 25. Praticar ato definido em lei como abuso de autoridade. 26. Salvo justo motivo, faltar ou chegar atrasado ao serviço ou plantão para o qual estiver escalado. Se reincidente, abandoná-lo ou deixar de comunicar com antecedência à autoridade superior a que estiver subordinado a impossibilidade de comparecer à instituição. 27. Veicular ou propiciar a divulgação de notícia falsa, documentação, imagens, áudios e vídeos de fatos ocorridos na SAP, nos meios de comunicação em geral, como jornais, sites, redes sociais, blogs, aplicativos, imprensa e demais meios de comunicação e interação social. 28. Apresentar-se ao trabalho alcoolizado ou sob efeito de substância que determine dependência física ou psíquica. 29. Deixar de atender às requisições judiciais e administrativas, ou deixar de dar ciência à chefia imediata em caso de impossibilidade de fazê-lo. E 30. Deixar de comunicar previamente à chefia imediata acerca da necessidade de ausentar-se da unidade de serviço para atender requisição, mediante a apresentação de documentação probatória. Artigo 10. Configuram transgressões disciplinares do terceiro grau. Inciso 1. Promover ou facilitar fuga de presos. 2. Abandonar cargo, tal considerada a injustificada ausência ao serviço por mais de 30 dias consecutivos ou 60 dias intercalados no período de 12 meses. 4. Cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa. 5. Praticar ato definido como crime, que por natureza e configuração o incompatibilize para o exercício da função. 6. Promover ou facilitar a entrada de equipamentos eletrônicos, armas, bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes nas dependências das unidades prisionais. 7. Praticar ato de improbidade administrativa. 8. Adotar conduta que caracterize incontinência pública ou postura escandalosa na repartição. 9. Provocar ou participar de greve ou paralisação total ou parcial em prejuízo do serviço policial penal ou outros serviços inerentes à administração penitenciária. 10. Cometer crime tipificado em lei quando praticado em detrimento de dever inerente ao cargo ou função, ou quando o crime for considerado de natureza grave, a critério da autoridade competente. 11. Executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. 12. Negligenciar na revista do preso, deixando de apreender produtos ilícitos ou proibidos, conforme disposições regulamentares. 13. Permitir que os presos conservem em seu poder instrumentos que possam causar danos nas dependências a que estejam recolhidos ou produzir lesões em terceiros. 14. Dar, vender, ceder, alugar ou emprestar cédula de identidade, distintivo funcional, peças de uniformes ou de equipamentos novos ou usados. 15. Agredir fisicamente em serviço, servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 16. Fazer uso em serviço ou uniformizado, substância que acarrete dependência física ou psíquica. 17. Acumular cargos, funções e empregos públicos remunerados, salvo nos casos permitidos na Constituição Federal, permitida a opção ao final do processo disciplinar, caso constatada a boa-fé na acumulação. Artigo 11. Configuram transgressões disciplinares de quarto grau. Inciso 1. Traficar substância que determine dependência física ou psíquica. 2. Revelar dolosamente segredo ou assunto de que tenha conhecimento em razão de cargo ou função que possam prejudicar o bom andamento e ou funcionamento do serviço na repartição ou em unidades prisionais. 3. Praticar tortura ou crimes definidos como hediondos. 4. Exigir, solicitar ou receber vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, diretamente ou por intermédio de outrem, para si ou para terceiro,
em razão das funções, ainda que fora desta. Capítulo 5. Das sanções disciplinares. Artigo 12. Constituem sanções disciplinares: inciso 1, repreensão; 2, a suspensão; 3, a demissão; 4, a demissão a bem do serviço público e 5, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 13. A pena de repreensão será aplicada por escrito no caso de inobservância aos deveres funcionais previstos no artigo 6º desta lei. Artigo 14. A suspensão será aplicada, inciso 1, por até 30 dias, na hipótese de transgressão de primeiro grau, ou na reincidência de falta já punida com repreensão. 2. 30 a 90 dias, na hipótese de transgressão de segundo grau. Parágrafo 1º. Durante o período de suspensão, o agente público não fará jus aos direitos e vantagens inerentes ao exercício do cargo. Parágrafo 2º. A autoridade competente para aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la antes do início de sua execução em multa equivalente a 50% da remuneração correspondente ao período da suspensão, devendo o agente público permanecer em serviço. Artigo 15. A sanção cabível em casos de transgressão disciplinar de terceiro grau é a demissão. Parágrafo único. A demissão dar-se-á a bem do serviço público na hipótese de transgressão disciplinar de quarto grau e de transgressão disciplinar de terceiro grau, em que a gravidade da infração justificar a medida, a critério da autoridade julgadora. Artigo 16. A sanção de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade será aplicada ao agente público que houver praticado em atividade transgressão disciplinar sujeita à penalidade de demissão, inclusive a bem do serviço público. Artigo 17. As sanções disciplinares resultarão de sindicância e de procedimento administrativo disciplinar, os quais rege-se-ão, conforme disposto no artigo 20 desta lei, assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como os recursos e meios a ela inerentes. Parágrafo único. Na aplicação da sanção, a autoridade competente levará em consideração os antecedentes funcionais do agente público, as circunstâncias em que o ilícito ocorreu, a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem. Capítulo 6. Da extinção da punibilidade. Artigo 18. Extingue-se a punibilidade da transgressão disciplinar, inciso 1, pela morte do agente público; 2, pela prescrição. Parágrafo 1º. A prescrição se consuma nos seguintes prazos, inciso 1, para infrações sujeitas à pena de repreensão, em 2 anos. Inciso 2, para infrações sujeitas à pena de suspensão, 4 anos. Inciso 3, para infrações sujeitas à pena de demissão a bem do serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade em 6 anos. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo, inciso 1, a ilícitos caracterizados como crime, cuja prescrição dá-se nos prazos e condições previstos na legislação penal. 2. No caso de abandono de cargo, cujo prazo de prescrição não se inicia enquanto estiver em curso o ilícito. Parágrafo 3º. O prazo de prescrição inicia-se na data em que o conhecido o fato e interrompe-se pela abertura de sindicância ou de processo administrativo quando for o caso. Parágrafo 4º. Suspensa a tramitação de sindicância ou de processo administrativo disciplinar por qualquer motivo imperioso, devidamente justificado pela autoridade competente, inclusive em razão de incidente de insanidade mental, o curso da prescrição também se considerará suspenso, sendo retomado após o definitivo julgamento do incidente ou quando findo o impedimento que motivou a suspensão. Capítulo 7. Das disposições finais. Artigo 19. Conforme previsto em legislação específica, são competentes o chefe do Executivo e o Controlador-Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário para aplicar as sanções previstas nesta lei. Artigo 20. A apuração disciplinar de que trata esta lei dar-se-á em atenção aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da justa motivação, sem prejuízo da observância às demais normas éticas e comportamentais definidas como padrão de conduta para a gestão administrativa estadual, levando em consideração, em especial, o disposto na Lei 15.036.
Artigo 21. Ao regime disciplinar de que trata esta lei, aplicar-se-á subsidiariamente as disposições estatutárias inerentes aos servidores públicos em geral do Estado. Artigo 22. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.